Ele te dou na honra e toda a glória. Quero, de antemão, já agradecer por esse privilégio, por essa oportunidade, e novamente podendo trazer a palavra final. Acredito que Deus já falou no coração de cada um, vai continuar falando. Então, agradeço aos meus pastores que me concederam mais uma vez esse presente. Como o irmão já falou, tivemos hoje mais uma primavera. E para mim isso daqui é um presente. Falar da palavra do Senhor e ministrar a palavra é um presente. Agradeço, muito obrigado. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Muito feliz de ver meus irmãos aqui, ao presente especial, os visitando. Alegre, vejo o mover de Deus em nosso corpo. Felicidade. A palavra hoje é gratidão. Aleluia. Sem mais delongas, prometo ser breve. Evangelho, segundo escreveu Lucas. Obrigado, irmão. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1 em diante. Lucas capítulo 5, verso 1 em diante. Amém? Claro? Vamos para a palavra. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazei ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Repetindo: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei a rede. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos outros companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique, ou quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, pois sou pecador. Pois à vista da pesca fizeram admiração, que se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Senhor, mais uma vez te agradeço por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa para adorar e bendizer o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos que se encontram. Muito obrigado pela vida de cada um. Te peço, Pai, que a providência na vida de Senhor, que eu não venha falar aquilo que eu quero falar, Senhor, mas sim o Senhor quer que a sua igreja seja edificada. Muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por nos comparecer. Nem todos os dias nos sentimos fortes, mas todos os dias, Senhor, estamos gratos, pois sabemos que a tua presença nos sustenta, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas, Senhor. Então eu te agradeço por mais esse dia. Que o Senhor venha ministrar no coração de cada um que se encontra. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode tomar um passo assim. No início do ministério de Jesus, logo após ele ser batizado por João Batista, no Rio Jordão, Jesus foi levado ao deserto por 40 dias, 40 noites, foi tentado pelo diabo.
E ao passar novamente, não veio contato pessoal com ele, em outra oportunidade, João fez um contato visual com Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João disse isso, tinha dois discípulos de João que estavam, e que escriturou uma fala de João Batista. E dois daqueles discípulos deixaram João e foram em seguida Jesus. Foram atrás de Jesus, ao alcançar, disse: mestre, como o Senhor mora? Jesus disse para ele: vem, veja. E passaram ali a noite com ele. E um desses discípulos, a Bíblia nos revela que era André, irmão de Simão. Esse relato está no Evangelho de João, capítulo. E a Bíblia nos mostra que André, por ele ter encontrado o Messias, ele foi correndo ao seu irmão. André, ele foi correndo ao seu irmão. André conheceu Jesus e foi correndo ao seu irmão. Falou: encontramos o Messias. Pegou e levou Pedro e Simão junto e apresentou Jesus. Jesus não é Simão, disse: tu és Simão, Bar-Jonas, filho de Jonas, será chamado Cefas, Pedro, nós conhecemos como Pedro. Como nós sabemos, o primeiro milagre de Jesus foi um casamento, da qual ele transformou a água. E a Bíblia não diz explicitamente quem é que estavam os discípulos que estavam com Jesus. Sabemos que Jesus foi convidado e os seus discípulos foram convidados. Mas a Bíblia não relata quais discípulos estavam com Jesus. Mas se nós fizermos uma leitura anterior aos versículos, iremos notar que possivelmente Pedro estava com ele. Possivelmente Pedro, ele presenciou aquele milagre que Jesus realizava. A transformação da água vinha, um milagre mais fechado, os mais próximos. Só que ficam sabendo, segundo a Bíblia, foi Maria, os serventes, e os seus discípulos que ali estavam. Por que eu estou dizendo isso? Estou dando essa volta no contorno do texto da qual nós lemos, para que os irmãos possam entender. Sei que muitos aqui sabem, mas alguns também possam ter esse conhecimento. Que aquele contato que Jesus fez na praia com Simão não foi o primeiro contato. Simão, ele já tinha tido o primeiro contato com Jesus. Ele já tinha visto Jesus, ele já tinha sentido Jesus por um tempo. Só que Simão deixou de seguir, deixou de fazer as suas coisas. Foi-lhe apresentado Jesus. Só que ele foi fazer as suas coisas. E a Bíblia é linda nesses detalhes, irmãos. A Bíblia é linda nesses detalhes. Mostra que Pedro, ele tinha conhecimento, ele tinha informação de quem era Jesus. Só que ele ainda não tinha sido transformado. Ele conhecia, mas ainda não era rendido. Ele não tinha tido a experiência com o mestre. E isso fala grandemente em nossos corações. Existem pessoas dentro de igreja, não estou falando em denominação, estou falando de uma forma universal. A igreja tem Cristo como seu centro, como centro da sua vida, o centro da sua fé, que dizem que ama Jesus, cantam para Jesus, pregam a palavra de Jesus, mas ainda não permitiu que Jesus mudasse a sua agenda, não permitiu que Jesus tocasse no seu caráter. Simão, ele tinha tido já o primeiro contato com Jesus e passado algum tempo ele foi pescador. E o texto diz
mostra no capítulo 1, no capítulo 5, no verso 1 ao verso 3, está escrito assim: aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Pedro, um homem profissional da pesca, um homem que conhecia sobre a pesca, conhecia sobre o melhor horário, ele foi trabalhar, foi levar um sustento para sua casa, o melhor horário. Só que a Bíblia nos mostra que a noite não foi boa, o dia não foi produtivo. Foi pescar e não pegou nada. E a palavra nos revela que ele estava lavando a rede na beira da praia. Imagina, depois de uma noite de fracasso, lavar a rede na beira da praia. Só que não muito distante dele tinha uma pessoa capaz de lutar, capaz de transformar aquele cenário de dificuldade em milagre. Pedro estava lavando a sua rede. Aqueles outros estavam lavando a rede. Foi no alto mar, jogou e não pegou nada. Estava lavando a rede. E Jesus, ao ver aquele cenário, imagino eu, a Pedro lá tentando de novo com a sua própria força, decidiu levar uma vida agora eu vou entrar nesse cenário. Jesus entra no momento que nós achamos, que nós percebemos que é mais difícil em nossas vidas, no momento de dificuldade, é onde Jesus entra para mudar o cenário. Jesus pega e entra no barco e fala assim para Pedro: tira o barco da praia, não mais um profundo, sai do raso. Vou repetir de novo. Jesus entra no barco de Pedro e dá a primeira ordem para ele: tira o barco da praia, saia da zona de conforto, saia do mar. Vamos agora para o nível de profundidade. Só que os detalhes é lindo. Jesus só entrou no barco depois que Pedro e aqueles pescadores limparam a sua rede. É depois que limpou a rede, aí Jesus entra no barco. Dá aula. E a palavra nos diz que Jesus começou a ensinar em cima do mar. Não tinha peixe, não tinha provisão. Imagino eu que tinha um homem abatido ao lado dele, cansado da noite de trabalho, cansado da vida. Jesus começa a ensinar em cima do barco. Jesus faz um barco de Pedro, um público, e começa a pregar a palavra. Do outro lado tinha a multidão, do lado dele o homem abatido. Ele começa a ensinar, ele começa a ministrar. Naquela noite, aquelas águas falavam diretamente com Pedro. Era um grande ensinamento para Pedro, dizendo: Pedro, tu não controla tudo, rapaz. Com a tua força não vai. Não é sobre o que você sabe, não é sobre o seu entendimento, agora é sobre direção, Pedro. Agora é sobre obediência.
do seu jeito não vai. E Jesus entrou no barco e começou a ensinar. Não tinha peixe, mas tinha um pão vivo que desceu do céu ali. Por um instante, Jesus fez a empresa de Pedro, do barco de Pedro, uma padaria. O pão vivo que desceu do céu começou a alimentar o povo. Logo em seguida, o texto nos mostra que ele deu a segunda ordem. Volte ao mar alto. Vamos mais para o nível de profundidade. Vamos mais profundo. Vamos mais profundo. Reparem que mesmo barco, mesma rede, mesmo Simão Pedro, mesma água, mesma localização. Só que não esquece do detalhe, a rede estava limpa. E o mestre estava no barco. O mestre, ele deu a ordem, como se não bastasse somente a ordem, ele estava no barco. Ele faz assim: volta lá no local onde você fracassou, onde você tentou com a sua própria força, que agora eu vou estar com você. Porque agora, Pedro, você sentou para me ouvir. Porque agora você sentou para aprender. Costumo dizer que quem não senta para aprender nunca vai se levantar para ensinar. Quem não senta para aprender nunca vai levantar para ensinar. E o texto nos mostra que Jesus, ao dar a ordem, Pedro falou assim: mestre, tendo pescado a noite toda, nada apanhamos. Pedro não mentiu. Ele não mentiu. Ele falou a verdade. Você ter fé, irmão, não é você negar a realidade, não. Pedro, ele foi sincero com Jesus. Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Ter fé não é você negar a realidade que você está vivendo. É confiar na palavra, mesmo quando a realidade que tu está vivendo te mostra o contrário. Isso é ter fé. E ele disse assim, ele falou, mas ele disse assim também, ó, mas sobre a tua palavra eu voltarei lá e lançarei. Sobre a tua palavra eu voltarei lá e lançarei. Essa palavra nós estava no encontro de varones. O irmão levantou essa palavra, eu comecei a meditar nela. Essa palavra falou muito no meu coração. O irmão fez a seguinte pergunta: aqueles pescadores estavam no profundo ou não estavam no profundo? Na primeira ocasião, sim, eles estavam no profundo. Na profundidade sem Deus é fracasso, é morte, decepção. Profundidade sem Deus é decepção. E mais à frente a Bíblia nos diz que Pedro falou: mestre, sobre a tua palavra eu voltarei lá de Israel. Não é sobre o meu inteligente, sobre o meu talento, sobre a minha inteligência, sobre a tua palavra. Eu vou voltar lá, mas vou voltar confiando na tua palavra.
Bíblia nos diz que ao lançar a rede, a bênção foi tão grande. A bênção foi tão grande que aí o talento de Pedro, que aí a inteligência dele, a experiência dele, ele foi puxando a rede e foi vendo. Está se rompendo. A bênção foi grande, Pástor. A bênção foi grande. Está rompendo a rede. Aí ele grita para os seus irmãos do outro lado, ele baixa a mão. Me ajuda aqui. Os mesmos irmãos que estavam com ele à noite, sem nada no barco. Ajuda aqui. A bênção foi grande. Aí eu paro para pensar que imagina se Pedro ele fosse ignorante, ele fosse arrogante. Só quero para mim. É tudo meu. Ele ia afundar junto com a bênção que Deus deu. Vou repetir. Se Pedro fosse um homem ignorante, um homem que só pensava nele, ele ia afundar junto com a bênção que Deus entregou para ele. Mais adiante a palavra nos diz que encheu os dois barcos. A bênção foi tão grande que encheu os dois barcos a ponto de quase os dois afundarem. Quase os dois afundou. Porque o milagre foi grande. A bênção foi grande. Pedro compartilhou e quase assim afundaram. Tem gente que prefere afundar com a bênção porque ainda não aprendeu a compartilhar. Não aprendeu a partilhar. Tem coisa que Deus coloca na nossa mão que não é só para você não, varão. Deus tem um propósito maior. Se tu é servo, tu tem que servir. Você sabe o que eu aprendi ao longo da minha vida? Que para você partilhar, para você compartilhar, não precisa ter muito não. Aí fala assim, quando eu ganhar um bom dinheiro eu vou ajudar. Mentira. Quem quer ajudar, ajuda com o que tem. Pega a roupa velha que está... Velha não, vou melhorar. Pega a roupa que não usa mais dentro do guarda-roupa, que não cabe mais, e veste quem não está vestido. Quem tem um coração generoso, disposto a ajudar, ajuda com o que tem. Só que infelizmente tem gente que prefere ficar lavando a rede direto, porque ainda não aprendeu a partilhar. Porque ainda não aprendeu a partilhar. Já termina a mensagem. E mais à frente, Pedro tomou conhecimento daquele milagre. Ele se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Mestre, se aparte de mim, eu sou pecador. Pedro ele reconheceu quem era Jesus. André tinha pregado para Pedro, levado Pedro até Jesus, só que Pedro ainda não tinha tido experiência com Jesus. E no momento de dificuldade que Pedro teve, Jesus entrou na vida dele e Pedro reconheceu. A dificuldade não fez Pedro desistir, tanto que ele estava lavando a rede. Por ele lavar a rede, não quer dizer que ele desistiu, não. Ele ia tentar novamente, sabe? Você está lavando a rede, diferente se ele jogasse lá fora. Mas foi importante ele lavar a rede. Mas não é isso que o Senhor quer para mim e para a sua vida, que nós ficamos somente lavando rede o tempo todo. E tem gente que pega a rede, pelo menos o Pedro ainda jogou no mar, né? Aquele lago de Genezaré, onde possivelmente poderia ter peixe, mas tem gente pegando rede e jogando onde não tem peixe.
gente pegando rede e jogando lá no mundo onde não tem peixe, não vai dar resultado. E só vai ter que tirar sujeira. Só vai ter que tirar sujeira. E Pedro se prostrou para o Senhor. Disse o Senhor, essa parte de mim, porque eu sou pecador. Nossa, eu não mereço. Eu não mereço. Só que aí, nosso Senhor, Ele é maravilhoso. Olha o que o Senhor diz para mim. Não temos que agora em diante você será pescador de homem. Não temos que agora em diante você será pescador de homem. Nosso Senhor, Ele deu um sentido para Pedro. Note que Ele não mudou a profissão do Pedro, não. Ele deu um propósito, Ele pegou na essência. Falou: Pedro, você vai deixar de pescar, pegar um peixe que está vivo lá dentro do mar, na profundidade, trazer para fora e morrer. Só que agora você vai pescar um homem. Pessoas que vai estar mortas espiritualmente, você vai trazer, vai pegar a palavra, você vai estar em vida. Você vai continuar sendo pescador. Só que agora você vai ser pescador de homem. E a palavra nos mostra que através de Pedro, através do milagre do Senhor que alcançou Pedro, e pelo coração generoso de Pedro, alcançou também outras pessoas, outros discípulos que ali estavam. O propósito de Deus era maior do que somente ele. Ele tinha um propósito maior. Pedro, ele se aquebrantou. Ele entendeu que sozinho não consegue nada. Nós sozinhos, nós não conseguimos nada. Nós podemos até tentar, podemos até achar que estamos no caminho correto, mas não vai dar resultado. Não vai ter resultado sem Jesus na nossa vida. E aqueles pescadores largaram tudo e seguiram Jesus. Largaram o seu serviço e seguiram Jesus. O que eu estou dizendo para você, meu irmão, não estou falando para você largar o seu serviço. Estou falando para você largar tudo da sua vida, não. Se for pecado, larga, em nome de Jesus. Não estou falando para você largar o serviço, eu estou falando para você estar sentindo significado no seu serviço. Coloca Jesus como centro na sua vida. Coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. Coloca Jesus como primeiro lugar na sua vida. E quando a bênção te alcançar, aprende a compartilhar. O diabo lá fora está dizendo: vai compartilhar na igreja, vai ficar sem. É mentira, ele sabe, é mentira. Só que ele está querendo te enganar. Porque quem compartilha comigo o reino de Deus, falta não. Só faz crescer. A semente, ela começa a prosperar de uma tal maneira. Que nós possamos nessa noite limpar nossas redes, deixar o mestre entrar no barco, deixar ele nos direcionar, estar sensível à voz do Espírito Santo do Senhor. E seguir adiante com Jesus. E deixar Jesus mudar a nossa vida, deixar Jesus mudar a nossa vida. Jesus, Ele é educado, Ele bate a porta. Só quem abre é você. Quem abre é você. Para o mar vermelho abrir, o povo dele tentar. Para o mar vermelho abrir, o povo teve que andar. Para o gigante cair, Davi teve que ser. Levantar a mão e dizer: esse daqui está com a pedra. O Deus da Bíblia, Ele trabalha em parceria com você. Ele está disposto a pelejar a sua causa. Ele está disposto a fazer tudo por você. Mas você tem que dar o primeiro passo.
você tem que dar o primeiro passo. Eu não posso terminar essa mensagem sem antes falar para os meus irmãos. Se tem gente aqui hoje querendo lavar suas redes, querendo voltar no nível de profundidade, sair do raso, permita que Jesus entre no seu barco, permita ouvir o ensinamento do Mestre. Se tem gente aqui hoje querendo renovar sua aliança com o Senhor, querendo trilhar novamente os caminhos do nosso Senhor Jesus, eu tenho uma notícia boa para vocês. Nosso Senhor, Ele te aceita de volta. O nosso Senhor, Ele está de braços abertos, te esperando. Que você chega aqui e diz: Pai, pequei contra ti. Eu sei que não sou digno de ser chamado filho teu, mas me perdoa, Senhor. E Ele vai dizer assim para você: coloca a veste dele, bota a sandália nos pés dele. Nosso Senhor, Ele está de braços abertos, te esperando para dar sentido à sua vida. O primeiro passo quem dá é você. Se o Senhor te proporcionou estar aqui hoje, ouvindo essa palavra, desde o começo do culto, permita que o Espírito Santo toque o seu coração, permita que o Espírito Santo mude seu interior, permita que essa legalidade do Espírito Santo. O Senhor tem coisas maravilhosas em nossas vidas. O Senhor tem coisas maravilhosas na nossa vida. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de trazermos à memória, não só hoje, ser diariamente, no seu deitar e no seu levantar, trazer à memória o sacrifício de Cristo na cruz. Quando você entender a mensagem da cruz, você vai entender o que Jesus fez por nós, o sacrifício que Ele pagou, o que você tem que fazer agora. Só é se converter dos seus bons caminhos. Então Ele vai ouvir lá do céu, vai perdoar os seus pecados, vai salvar sua vida. Permita ser renovado pelo poder do Espírito Santo. A oportunidade está aberta até o término do culto. Não fique com vergonha, não. Vergonha que tem que ter o diabo. Se tiver com vergonha, é só levantar a mão que nós vamos aí, nós oramos pela sua vida. Mas não saia daqui sem receber algo de Deus. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Permita receber os cuidados do nosso Senhor.